dia, igreja. Quantos estão felizes com o Senhor? Amém. Quase todo mundo. Quantos estão felizes com o Senhor? Melhorou, queridos. Irmãos, a palavra do nosso pastor é verdadeira. Eu tenho me esforçado para buscar de Deus, e principalmente quando eu tenho oportunidade de estar aqui nesse púlpito. Só quem já esteve aqui sabe o peso e a responsabilidade. E eu vou precisar de muita graça de Deus para entregar tudo que Ele colocou no meu coração. Amém? Irmãos, quem me conhece já sabe, eu não sei fazer esboço, não consigo. Mas a verdade é que quando Deus coloca algo no meu coração, Ele vai ministrando. Estando eu dirigindo, no banheiro, em casa, deitado, lendo, Ele vai me dizendo aquilo que Ele quer que eu fale. E eu tenho uma palavra muito poderosa de Deus para compartilhar com você. Uma palavra simples, querido. Coisa que você já está acostumado a ouvir. Mas eu creio que tem uma revelação de Deus para o seu coração. Há 15 dias atrás, mais ou menos, o pastor passou uma mensagem que eu deveria estar aqui semana passada, mas sábado eu fui tomar vacina e domingo não dei conta de levantar. Mas eu creio que Deus tinha reservado essa manhã para estarmos aqui. Amém, queridos? Amém? Na quinta-feira eu ainda vim relutando se seria realmente essa palavra. O pastor Edmilson pregou em Lucas, capítulo 6, sobre o homem que tinha o braço ressequido, e ele citou várias vezes esse texto que nós vamos ler. Eu disse, essa confirmação de Deus. Amém? Quantos querem continuar ouvindo? Então, abra sua Bíblia aí no livro de Yohanan, capítulo 5. Deixa eu te dar uma dica. Yohanan tem 21 capítulos, 879 versículos. João. Amém, queridos? Eu vou me esforçar para não demorar. João, no capítulo 5, Evangelho segundo escreveu Yohanan. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 14. Quando o pastor citou esse texto, eu falei, é esse mesmo, Senhor. Tenha misericórdia de mim e me dê graça. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga ai de mim. Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 5, versículo 1. Amém? Posso ler? E diz assim. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu ou em hebraico de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem homem algum, que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu desço, outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de que o lugar havia grande multidão.
Depois Jesus encontrou-se no templo e disse: eis que já estais são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E você diz amém. Feche teus olhos, querido. Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos na Tua presença. Pai, eu sei aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e eu te peço, me dá graça. Olha aqui é o Teu povo, Pai. Eu não sei o estado em que cada um chegou aqui, mas o Senhor sabe como diz a Tua palavra. Eu quero ser somente um instrumento, Pai. De maneira que todos que entraram nesse lugar saiam daqui renovados, fortalecidos. Saiam daqui, Senhor, com a esperança nova. Saiam daqui, Pai, como Davi, com o espírito fortalecido. Tudo para a honra e glória do Teu nome. Amém, queridos? Meu irmão e minha irmã, eu preciso muito da sua atenção. Eu vou fazer o possível para que eu não demore. Mas antes de entrar nesse texto aqui, eu gostaria de compartilhar algo. Aqui no livro de João, segundo escreveu João, são 7 milagres descritos por ele antes da morte do Senhor Jesus. E desses 7 milagres, 5 só estão escritos aqui em João. E essa cura desse homem é um desses milagres. Porque quem estuda sabe que o livro de João, ele é diferente dos outros 3, de Mateus, de Marcos e de Lucas. Chamado por um teólogo, no ano de 1777, JJ, colocou o nome neles de sinóticos. Essa palavra grega, que quer dizer, são uma palavra composta, sim é junto, e optos quer dizer ver, ou seja, ver junto, ter a mesma visão, ver da mesma forma, de maneira que Marcos, Lucas e Mateus se completam. Agora o livro de João não, queridos. O livro de João é um pouco diferente. Eu diria que ele tem um quê de revelação. Quando você lê Mateus, você observa que a preocupação dele é trazer a genealogia de Cristo, porque Mateus ele escreveu para o judeu, e ele queria deixar claro que Jesus ele não caiu de paraquedas, ele veio da descendência de Abraão, ele veio da linhagem real de Davi, e ele então é aquele Messias, o Mashiach escolhido, e ele deixa isso bem claro. Agora o livro de Marcos, ele já tem outro endereço, ele tenta alcançar o coração dos romanos. Quando você lê Marcos, ele é tido como um evangelho de ação, porque ele começa mostrando os milagres de Jesus. E você sabe que os romanos gostavam disso. Agora Jesus, para ganhar a batalha, queridos, ele não precisava empunhar uma espada. Bastava ele levantar a mão e orar e a vitória chegava. Amém, queridos? E Lucas, como é grego, e apesar de a Bíblia ser escrita quase na totalidade por judeus, o livro de Lucas foi escrito por ele mesmo, sendo ele grego, inspirado pelos ensinamentos que ele recebeu. E como ele era médico, um homem totalmente preparado, e ele, você sabe, a Grécia era quem tinha os maiores pensadores. Então, quando você lê o livro de Lucas, você percebe os detalhes que ele deixa ali, porque ele queria alcançar o coração daquele povo. Agora, o que me deixa apaixonado por João, queridos, não dizendo que os outros importam menos, pelo contrário, mas João, para mim, ele tem um quê de revelação. Porque enquanto Mateus, ele procurou alcançar o coração do judeu, enquanto Marcos procurou alcançar o coração dos romanos, enquanto Lucas procurou alcançar o coração dos gregos, João, ele procurou alcançar o meu e o seu coração. Você não entendeu, queridos? Ele procurou alcançar o meu e o seu coração. Você pode dar um glória a Deus? Se não, vejamos. João começa dizendo assim: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E tudo que foi feito foi através dele, porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, e ele era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Mas as trevas não reconheceram, não perceberam, não compreenderam. Porque ali havia a verdadeira luz. A luz que alumia todo homem que veio ao mundo. Porque ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Mas o mundo não compreendeu. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, eu e você, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome,
filhos nascidos não do sangue, não da vontade da carne, nem do homem, mas da vontade de Deus. Amém, queridos? João, queridos, ele viu como tudo começou e ele se preocupou, dizendo para nós que não somos judeus, que Jesus é o Verbo encarnado, que Ele é o verdadeiro Deus. Ele é aquele que Adão fugiu lá no Éden. Porque quando nós lemos que Adão dizendo, Senhor, Deus disse, onde tu estás, Adão? Ele disse, eu ouvi a tua voz e por isso me escondi. Porque ele vinha na virada do dia. Você sabe que era que vinha, queridos? Toda virada do dia, se você ler o texto, a Bíblia diz, porque a tua voz era que vinha. Ele fugiu da voz, querido, ele fugiu do verbo, ele fugiu de Cristo. E é assim todo homem que peca, que cai, ele foge da presença, ele foge da voz, aquela que aponta. Quando tu te desviar para a direita e quando tu te desviar para a esquerda, tu vai ouvir uma voz atrás de ti e dirá, o caminho é esse, andai por ele. Amém, queridos? E João, eu amo o evangelho de João, ele continua escrevendo. A Bíblia diz, lá em Êxodo, no capítulo 3, quando Deus ele chama Moisés e diz, Moisés, vai até Faraó e liberta o meu povo dali. Moisés diz, Senhor, como é que eu vou chegar diante de Faraó? O que é que eu vou dizer para o teu povo? Ele disse, diga para o meu povo que o eu sou te mandou. Eu sou o que sou. E eu sou te enviou a voz. E João, queridos, deixa isso bem claro aqui. No capítulo 8, no versículo 56, 57 e 58. Jesus estava pregando, falando a alguns ali. E alguns se levantaram. E Jesus disse, deixa eu dizer uma coisa, tira o orgulho do coração. Porque se o meu pai quiser, até dessas pedras, ele vai agora suscitar descendência a Abraão. Porque Abraão desejou, ele ansiou, ele quis ver os meus dias e vos digo, viu. Aí eles disseram, agora o Senhor enlouqueceu. Porque tu não tens 50 anos, como é que pode Abraão ter te visto? Ele disse, deixa ele dizer uma coisa. Antes de Abraão existir, eu sou. Você está aí, queridos? Não gaste tempo tentando provar que Deus existe, não, querido, que Ele não existe. Quem existe sou eu e você. O nosso Deus, Ele é. Ele era, Ele é e Ele sempre será. Amém, queridos? Quando você lê no capítulo 19, quando foram prender Jesus, somente João narra dessa forma. Se você for ver Marcos, Lucas e Mateus, eles narram que Judas chegou, deu um beijo no rosto de Jesus. João viu diferente. Quando aqueles homens se apresentaram, Jesus, sabendo o que ia acontecer, se adiantou e disse, a quem buscais? Ele disse, é Jesus o Nazareno. Ele disse em alta voz, eu sou. E a Bíblia diz que naquele momento, está no versículo 6, querido, eles deram um passo para trás e caíram. Sabe por quê? Porque ele disse, eu sou. Essa palavra é poderosa, querido. Porque para nós ela soa diferente. No hebraico não tem um verbo ser na primeira pessoa. Se você me perguntar que profissão é a sua, eu sou formado em engenheiro, então eu vou dizer, eu sou engenheiro. Se perguntar para minha esposa, ela vai dizer, eu sou advogada, eu sou contadora. Agora no hebraico não, querido. Se perguntasse para mim, que profissão é a sua? Eu diria, eu, engenheiro, eu, contador, eu, advogado. E quando ele chega e diz, eu sou, só ele pode dizer. Você pode dar uma salva de palmas a ele? Sete vezes, querido, ele revela aqui no livro de João, quem é o eu sou. Aí no capítulo 6, só olhe para cá, querido, no versículo 25, ele diz, eu sou o pão da vida. Amém? Capítulo 8, versículo 12, ele diz, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, versículo 7, eu sou a porta das ovelhas, a porta do aprisco. Capítulo 10, versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor. Aleluia. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Capítulo 11, versículo 35. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E no capítulo 14, a partir do versículo 1, ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa de meu pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar lugar. Porque se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu esteja, vós estejais também.
porque vós sabeis para onde eu vou, e por isso já sabe o caminho. Mas aí Tomé se levanta, Senhor, nós não sabemos para onde tu vai. Como é que nós poderemos saber o caminho? Versículo 6 ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai, senão por mim. E para finalizar no capítulo 15, versículo 1, ele diz, eu sou a oliveira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Amém, querido? Sabe o que ele está dizendo? Moisés, diga para eles que o eu sou te mandou. Eu serei o que serei. Aquilo que eles precisarem, Moisés, eu estou aqui, eu vou representar. Se tiver com fome, Moisés, eu sou o pão da vida, aquele quentinho que desceu do céu. Se tiver em trevas, pode vir, porque eu sou a luz. E se tiver perdido, sem caminho nenhum, eu sou a porta, pode vir, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se estiver morrendo, não se preocupe, eu sou a ressurreição. Amém? Se não estiver sabendo a direção, fique tranquilo, eu sou o caminho, eu vou te levar à presença do Pai. E se você entrou aqui e quer dar frutos, querido, você que era jambuzeiro bravo como eu, ele disse, eu sou oliveira verdadeira. Pode ser vir e você será enxertado também. Versículo 5 do capítulo 15, ele diz, porque sem mim nada sois, sem mim nada podeis fazer. Amém? E o versículo 16 eu acho lindo, queridos. Ele diz, porque não foste vós que me escolheste, eu escolhi a vós outros, com um propósito para que você vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça. Querido, talvez lendo isso aí você não tenha muito entendimento do que ele quis dizer, foi eu que te escolhi. Porque na época dele, querido, não era o professor que escolhia o aluno. Porque Jesus, ele separou 12 talmidins, alunos, que na nossa tradução está dizendo discípulo, aquele que aprende com ele. Quando você lê sobre Paulo, ele diz, porque ele era hebreu de hebreus e fariseu de fariseu, e era o aluno que procurava, que escolhia o professor. E Paulo escolheu aprender aos pés de Gamaliel. E Gamaliel veio da escola de Eiléu. E Jesus está dizendo, tem nada a ver com você. Não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. E com um propósito, para que você venha e dê fruto. Amém, querido? Você não entrou aqui porque é bonzinho não, querido. Nós chamamos aqui para aceitar Jesus, mas deixa ele dizer, se ele não nos tivesse aceitado antes, nós não teríamos capacidade de entrar aqui. Amém? Então é ele que nos escolheu primeiro. Você pode dar uma salva de palmas a ele? Queridos, quando eu olho para esse texto, o meu coração às vezes se entristece. Porque há muitos que entram por aqui e são abençoados e depois esquecem do propósito, querido. Eu lembro de Marcos capítulo 5, quando a Bíblia diz que Jesus chegou diante do mar da Galileia, mar de Tiberíades, eu tive o privilégio de ir ali. E a Bíblia diz que tinham 2 barcos, olha o detalhe, querido. E ele escolheu entrar no barco de Pedro. Deixa eu dizer, ele escolheu entrar na sua vida. Ele escolheu entrar na sua casa, no seu casamento, na sua empresa. Ele escolheu te abençoar. A Bíblia diz que Pedro ali já estava desistindo, lavando a rede. Ele disse, ei, homem, vamos. E ele pegou, entrou no barco de Pedro. Ele tinha opção, querido. Tirou orgulho do coração, ele tinha opção. Ele que desejou entrar na minha e na sua vida. E depois de entrar e fazer do barco de Pedro um púlpito, ele disse, agora, Pedro, pode ir e pescar. E a Bíblia diz que as redes se rompiam. Deu para ele e para o outro barco. Sabe o que ele está dizendo? Deixa ele usar o que é teu, querido. Deixa ele usar o teu carro. Deixa ele usar a tua casa. Deixa ele usar o teu apartamento. Tirou o orgulho do coração. Deixa ele usar aquilo que é teu. Querido, você sabe quanto é que vale aquele jumento que Jesus subiu nele? Se fosse hoje, você vai lá no mar de Tiberíades, você ainda encontra lá os fragmentos, supostamente, do barco de Pedro. Tenta comprar, querido, para você ver se tem preço aquilo. Quando Deus te abençoar e te fazer prosperar, não tranque o coração não, deixa Ele te usar, deixa Ele usar aquilo que é teu. A Bíblia diz que se não tiver animais, o estábulo vai ficar arrumado, organizado, mas não vai produzir nada. Agora, se tiver bagunçado, se tiver todo remexido, é porque está produzindo, você foi chamado aqui para produzir. Amém? Você recebe isso? Dê uma salva de palmas a Ele. Nós não tínhamos valor nenhum até entrar aqui, queridos. Nós éramos como jambuzeiro bravo.
sem dar fruto nenhum. Certo dia ele chegou lá em Jericó, olhou para um sicômoro e disse: ei, homem, Zaqueu, desce depressa, porque me convém, sou eu que quero, eu que estou com vontade, desce. Ele não entrou na tua vida obrigado, é ele que quis. Agora tem um propósito para isso. Eu fico triste porque em alguns de nós no nosso meio, no meu carro não, na minha casa não, célula na minha casa não, vai bagunçar. Deixa eu lhe dizer, a célula em casa é na casa inteira. E desde que eu comecei, Ele tem me dado cada vez mais, sabe por quê? Porque nós fomos chamados, querido. Você e eu não somos donos de nada, nós somos só apenas mordomos. E deixa Ele dizer, não deixa Ele te chamar de mordomo infiel, porque Ele vai tirar e dar para aquele que já está produzindo. Isso é Bíblia. Amém? Posso continuar? João continua vendo, pastor. E a Bíblia diz que João, preso lá na ilha de Pátimos, capítulo 1, ele viu, querido, aquilo que ninguém viu. Ele viu como tudo começou. E ele viu como tudo vai terminar. Lá no norte da Grécia, atual Turquia, na ilha chamada Pátimos, mar Egeu, era suicídio na certa, morte na certa, levar algum homem perigoso, de alta periculosidade, jogasse lá e ia morrer. E a Bíblia diz que João estava ali, e ele foi arrebatado em espírito, e ele viu aquilo que ninguém viu. A Bíblia diz que ele ouviu uma voz e disse: escreve aí, João, escreve para a minha igreja, as 7 igrejas da Ásia Menor. E teve uma delas, querido, que foi aprovada em todos os ângulos. Oxalá que seja assim na minha e na sua vida, amém? A igreja de Filadélfia, eu tenho visto que tu tem pouca força, mas tu não tem negado o meu nome, tu não tens esmurecido. Escreve, João, para a minha igreja, diz para eles que eu tenho a chave de Davi. Querido, você sabe que chave é essa? Davi, quando assumiu, ele trocou a tranca de todos os lugares importantes do palácio. Só Davi tinha acesso. E Jesus disse: escreve para a minha igreja, João, que eu tenho a chave de Davi, que se ela fechar, ninguém abre. Agora, João, se ela abrir, João, ninguém fecha. E fala para a minha igreja, João, que eu tenho colocado uma porta aberta e ninguém pode fechar. Você pode dizer um amém, queridos? Deus tem colocado uma porta aberta diante de você. Amém? E aí Deus mostrou para João como é que estava o cenário das outras 6 igrejas. E aquilo deixou o coração de João triste. Até que a Bíblia diz, e João olhou para o céu. Quando tudo estiver dando errado, olhe para o céu. A Bíblia diz que ele viu uma porta aberta. E a voz que falava com ele disse: sobe para cá, João. E ele subiu. Quando ele chegou lá, sabe o que ele viu, queridos? A Meravá. Ele viu o trono de Deus. Ele viu aquele que estava sentado sobre o trono. Ele viu os 24 tronos e os 24 anciões. Ele viu a roupa que eles estavam vestindo. Ele viu a coroa de aleluias. Você está aí, querido? Você está entendendo? João viu que ninguém viu, mas ele continuou vendo. A Bíblia diz, capítulo 4, que ele foi arrebatado em espírito novamente. E foi levado, capítulo 17, lá para o deserto. Sabe o que ele viu? As últimas coisas. Ele viu a Babilônia sendo destruída. Ele viu o cenário do mundo, queridos. E quando ele viu aquilo, eu tenho certeza, o coração ficou triste. Mas a Bíblia diz, novamente ele foi arrebatado em espírito. Foi levado lá para o capítulo 19. Sabe o que ele viu lá? Ele viu lá no alto monte. Ele viu a parousia da cidade. Ele viu a nova Jerusalém, a nova Jerusalém, aonde eu e você vamos morar. Você está aí, querido? Você vai para lá? E ele disse, escreve aí, João, para a minha igreja, que ela tem 12.000 estádios, ou cerca, 2.400 quilômetros de comprimento, 2.400 quilômetros de largura, 2.400 quilômetros de altura. Você não consegue compreender o que é isso, queridos. E o muro, João, vai ser assim, olha, 64 metros. Sabe o que tem lá, João? João viu, escreve, João, para a minha igreja, para alimentar, para que ela não fique, João, só na expectativa aqui desse mundo, porque Paulo disse, se a nossa expectativa estiver só aqui, querido, nós seremos mais miseráveis homens que existe. Nós precisamos ter o desejo de ir para lá, porque as ruas
são de ouro e de cristal. Lá tem o jáspio, lá tem a ágata, lá tem todo tipo de pedra preciosa, o topázio, o berilo, o ônix, lá tem tudo, aquilo que a traça não pode corroer. Você tem um desejo de ir para lá, queridos? É para lá que nós vamos. E, queridos, depois que João viu isso, ele viu a visão mais linda que ele poderia ter. Pergunte para mim, o que foi, pastor? Querido, você não quer ouvir. Diga o que foi que João viu, pastor. Ele viu o dono da cidade. E a Bíblia diz, João viu um homem vestido, e as suas vestes eram compridas, que ia até os pés. A sua cabeça, os seus cabelos, eram brancos como a neve, como a mais pura lã. O seu rosto tinha um aspecto do sol, quando brilhava no seu poder mais forte. Os seus olhos eram como chama de fogo, e da sua boca saía como voz de muitas águas, e saía também uma espada afiada de 2 gumes. Na sua mão, queridos, estavam as 7 estrelas, e no seu peito havia um cinturão de ouro, e os seus pés era como latão reluzente, que acabou de sair da fornalha. E estava escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe o que eu acho mais lindo nisso, queridos? É que ele está aqui. Você não entendeu. O que João viu, ele está aqui, querido. Ele está aqui. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele está aqui nessa manhã, para lhe dizer que tem uma porta aberta. Para dizer para você, querido, que aqui não é o fim. Aqui é só o meio para que você chegue lá. Ele preparou tudo isso e diz, João, vai escrevendo, João. Escreve para a minha igreja, escreve para o meu povo, que tem uma porta, ninguém vai fechar. A chave da vida está nas minhas mãos. E o Rei dos Reis, querido, e o Senhor dos Senhores está aqui nessa manhã para trazer uma esperança nova para mim e para você. Se você crê nisso, dê um glória a Deus, querido. Dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Posso voltar para o texto, querido? Amém. Queridos, a história que eu li aqui todos conhecem. Todos conhecem. Capítulo 5 aqui de João. A Bíblia diz que depois disso havia festa. Você sabe que Jesus, como um bom judeu, ele não perdia nenhuma das festas. Há 3 festas principais. Festa do Pêssar, quer dizer a passagem, a Páscoa, libertação do povo. 8 dias de festa. Nos 7 primeiros, só pão asmo, sem fermento e ervas amargas, para lembrar do que eles passaram lá. E no 8º dia, eles comiam algo diferente. E depois de 50 dias, no 50º dia, festa de Pentecoste, por isso esse nome, que é a festa, queridos, aonde eles passavam ali 7 semanas, 49 dias. Por isso ela tem esse nome, Shavuot, semanas. E naquele período, na primeira semana, eles começavam a colher a cevada, e na última semana, o trigo. Quem está aí, diga amém. E depois vinha a terceira festa, chamada de Sukkot, ou tendas, ou cabanas, para lembrar do tempo, dos 40 anos que eles passaram, vivendo em tenda, em cabana, de lugar em lugar. Essas festas, queridos, são perpétuas para os judeus. Até hoje, eles comemoram. Durante ali, aquele período de 7 dias eles comemoravam. Eu não sei qual era essa festa aqui, mas a Bíblia diz que era uma festa e Jesus decidiu. Deixa eu lhe dizer, desses 7 milagres que tem João antes da morte de Cristo, porque depois que ele ressuscitou, continuou fazendo milagre até hoje, amém? Tem algum milagre de Cristo aqui? Amém, queridos? Desses 7 milagres, desses 5 que só tem João, esse aqui é o único, queridos, que ele decidiu ir curar o homem. Quem está aí, diga amém. E por 2 vezes ele foi atrás dele. E aqui diz que havia uma porta, porta das ovelhas, chamada de Betesda, em hebraico, Beit Hesed, Beit, casa, Hesed, misericórdia, na casa da misericórdia. Tem alguém aqui na casa da misericórdia?
Amém, querido? É aqui que você alcança a misericórdia. Das 12 portas que existiam ali, queridos, 3 em cada lado. Essa daqui era a porta das ovelhas, por onde traziam as ovelhas vivas que eram lavadas nesse tanque. Depois de ser lavada, era levada para ser sacrificada. E o sangue era aspergido ali para cobrir todo o pecado dos homens. Mas aí veio aquele que fez o sacrifício perfeito, que ele não cobriu o meu e seu pecado. Ele arrancou, amém, queridos? Ele arrancou o nosso pecado, amém? E a Bíblia diz que por todos que entravam ali eram curados, coxos, aleijados, surdo, mudo. E aquele homem estava ali 38 anos. E Jesus chega com ele e pergunta: queres ser curado? Queridos, eu nunca vi um homem tão inteligente como Jesus. Essa pergunta parece não fazer sentido. Você acha que ele ia fazer uma pergunta sem sentido? O segredo está nos... Pode colocar aqui, profeta. Versículo de número 5. João 5:5. Quem está aí, diga amém. E estava ali um homem que havia 38 anos, versículo 5. Desculpa, versículo 6. Versículo 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste havia muito tempo. Olha o que diz, querido. Jesus estava vendo e sabendo. Jesus está vendo e também está sabendo. Jesus está vendo, querido, e também está sabendo. Ele viu aquele homem e também sabia da vida dele. Se eu olhar daqui, querido, eu não vou ter uma visão tão clara de quem está lá atrás. Agora Jesus, além de estar te vendo, Ele também está sabendo. Ele sabe exatamente como você chegou aqui. Ele sabe exatamente de qual milagre você está precisando. Ele sabe exatamente aonde Ele vai agir na sua vida. E talvez você pergunte, e por que então que Ele não agiu? É justamente por isso, porque Ele está vendo e também está sabendo. E Ele tem o dia certo e a hora certa. E oxalá que seja hoje, para Ele entregar a sua bênção, a sua cura, o seu milagre. Porque aquele que vê, Ele também sabe. Ele sabe da sua angústia, Ele sabe das suas lutas, dos seus dilemas. E Ele chegou com aquele homem e disse... A Bíblia diz, ele estava vendo e também sabendo. Aqui nós podemos fazer um paralelo, querido, desses 38 anos, com os 38 anos que o povo passou lá no deserto, depois de 2 anos, que fizeram o bezerro de ouro, que fizeram aquela idolatria, e trouxeram sobre eles maldição. Faz um paralelo com esse homem. E aí Jesus disse, ele está vendo e também está sabendo, mas chegou a cura da quebra da maldição. Hoje é o dia, querido, que Jesus marcou para lhe dizer, você não está sozinho. Ele está lhe vendo e Ele também está sabendo. Ele está sabendo da sua vida, Ele sabe das afrontas, Ele sabe das dificuldades, Ele sabe do deserto, porque às vezes alguém te vê sorrindo, te vê alegre, mas não sabe como você está sabendo, e o texto está dizendo, e Jesus vendo e sabendo, chegou com aquele homem e disse, tu quer ser curado? Como o nosso pastor comentou aqui, querido, ele não conhecia Jesus. E eu acho lindo isso, pastor. Sabe por quê? Ele não era crente, querido. Ele não era dizimista. Ele não era ofertante. Ele não lia a Bíblia. Ele não buscava. Agora me diz, se Jesus encontrou um homem desse, o que é que ele não fará na sua vida? Que é um servo fiel, que tem se esforçado, que tem orado, que tem pedido. Deixa eu lhe dizer, Jesus, ele está vendo e está sabendo, e ele marcou essa manhã para renovar a sua fé, para renovar o milagre na sua vida, as promessas. Ele está vendo, está sabendo e vai fazer, amém? Dê uma salva de palmas a ele, querido. Olha o que diz aqui, querido. Versículo de número 7. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, não vou nem entrar nessa água aqui, queridos.
me coloca no tanque, mas enquanto eu vou e desço, não é para a água, era para o alpendre, era como esses. Quando eu desço para o alpendre, alguém já entrou no meu lugar. E Jesus lhe disse, levanta-te, toma a tua cama e... Preste atenção, querido, o segredo está onde? Versículo 9. Logo, aquele homem ficou o quê? Curado. E tomou a sua cama e... Ele fez o quê? Não sei se você entendeu. Jesus disse o quê? Em grego, perpatiste. Levanta-te e anda. E aquele homem, eu gosto do grego que ele diz, perpatussa. Começou a andar. E depois, você está aí, querido? Jesus disse, levanta, toma a tua afronta, coloca debaixo do teu braço e anda. E a Bíblia diz que aquele homem Eu vou desenhar aqui, querido. Muitos entram aqui com uma afronta, debaixo de uma pressão, precisando de um milagre. Aí Jesus pergunta, tu quer ser curado? Eu quero. Parece óbvio, parece não, querido. Porque quem perguntou está vendo e sabendo. Está vendo e sabendo. Quantos já entraram por essa porta? E Jesus perguntou, tu quer ser curado mesmo? Quero, Senhor. Vem com um casamento destruído, com a vida destroçada, todo arrebentado. E aí depois que recebe, Jesus disse, anda. Aí sabe o que faz? Parte. Agora é difícil de dar glória a Deus. Sabe o que ele quis dizer, querido? Levanta, toma a tua cama e... Vai lá para Gênesis, não precisa, só vá comigo, Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 22. E viveu Enoque, depois de ter nascido Matusalém, 300 anos, e andou com Deus, e não se viu mais, porque Deus é desse andar que ele está dizendo. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, querido, porque ele começou a andar na presença de Deus, e Deus o tomou para si. Lá em Gênesis, no capítulo 17, depois de Deus ter falado para Abraão no capítulo 12, vai até a terra que eu te mostrarei. Quando ele chegou em Israel, lá havia fome, e ele desceu. Lembre-se que Jesus aqui subiu para Jerusalém, porque quem vai para Jerusalém sobe, querido. Quem obedece sobe. Quem está na presença sobe. Quem desobedece desce. E Abraão desceu para o Egito. Quando ele veio de lá, trouxe um pacote chamado Agar. Você sabe o que foi que aconteceu? Nasceu o filho. E aí Deus se encontra com ele no capítulo 17 e diz, olha, homem, eu vou mudar o teu nome. Agora presta atenção, Abrão. Anda, Abrão, na minha presença e ser perfeito. Anda, Abrão, na minha presença e ser perfeito. Anda, Abrão, na minha presença e ser perfeito. Você está entendendo que andar Jesus estava dizendo, queridos? A Bíblia diz lá em 1 Reis 19, que depois que Elias destruiu os profetas de Acabe, 450 homens, pela ameaça de Jezabel, ele partiu. Caminho de um dia, teve fome e pediu para morrer. Deus não mandou ele ir. Aí o anjo foi atrás dele e disse, coma e beba, porque muito longo é a tua caminhada. E depois que ele entendeu, a Bíblia diz que ele caminhou, queridos, que ele andou, que ele foi andando com a força daquela comida, com a visão que Deus deu, 40 dias e 40 noites, até chegar na presença de Deus. Queridos, se nós estivermos andando na presença dEle, nós vamos caminhar até chegar, nós vamos andar até chegar. Se eu e você entendermos que nós estamos aqui para receber o milagre, mas não para partir, mas não para ser ingrato, mas não para ir embora, se nós formos andando, caminhando, andando na presença dEle, a proposta é até chegar, queridos, é até chegar, é até chegar. Aí Deus levanta um profeta chamado Osés, Miqueias, capítulo 2, versículo 10. Cansado, querido, porque ia caminhar
caminhada é cansada. O povo parou e ele disse: levantai-vos e andai. Não é aqui o vosso descanso. Você chegou aqui, queridos, recebeu o milagre, continue andando, não parta não, fique aqui. Aqui é o lugar da bênção, aqui é que Deus tem te guardado, aqui é que Ele tem te abençoado, aqui é que Ele tem te renovado, aqui é que Ele tem fortalecido. Porque quem perguntou está vendo e está sabendo. Nós queremos o milagre, mas não estamos preparados. Muitos de nós receberam e partiram. Quem está compreendendo, querido? Quem está entendendo? Faz sentido Jesus perguntar? Faz sentido? Ele está vendo, está sabendo. Não recebeu ainda por quê? É porque Ele te ama. Ele quer te preparar para que você não faça igual aquele homem. É o texto que diz: não sou eu, queridos. Perpatiste. Anda. Perpatuxa. Ele caminhou. E é assim. Queridos, há muito tempo atrás, entrou aqui um casal, uma família, destroçada. Eu acompanhei, queridos, o caminhar dessa família. Deu trabalho. Fez pastor gemer. Depois que recebeu a bênção, foi restaurado. Partiu, queridos. Quantos já entraram aqui assim? Quantos já entraram dessa forma? Quem pergunta está vendo, querido. Ele está sabendo. Ele sabia a história daquele homem. Entenda. Foi o único milagre que ele decidiu. Você vai para onde? Eu vou pela porta das ovelhas. Hoje é dia de misericórdia. É misericórdia nesse lugar, querido. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei qual área da sua vida que tem partido da presença. Eu não sei que área da sua vida você está precisando do milagre. Mas aquele que me enviou aqui nessa manhã, Ele está vendo, está sabendo da tua vida. E a palavra dele é: ande, mas pegue a tua afronta. Preste atenção. Quando ele se encontrou com religiosos, disseram: tu não sabe que hoje é sábado? Não é permitido andar com leito, com a cama que ele andava, com um pedaço sei lá de quê, queridos, que simbolizava o seu leito ali. Porque entenda uma coisa, aquele homem não morava ali no tanque. Observa que isso aqui era uma festa. E 38 anos ele vinha. Sabe o que me chama a atenção nesse homem, pastor? É que esse homem não era crente, querido. Mas 38 anos ele vinha e perguntava: tu ainda vai? Ele disse: vou. Mas já tem 10 anos. Ele disse: mas eu vou. Mas agora tem 15. Ele disse: mas eu vou. Já fazem 20. Eu vou. Tem 25 anos indo. Eu vou. Já tem 30. Eu vou. São 38 anos, mas eu vou. E aí você quer desistir. Quem está entendendo, diga amém. Diga para o seu irmão: não desista. Você que está em casa me assistindo, não desista. Porque aquele que está vendo, ele também está sabendo. Só Deus sabe o que eu estou passando. Ele sabe sim, queridos. Quando Filipe chamou Natanael, aquele de quem os profetas falavam, ele está no nosso meio, vem de onde? Nazaré. Pode vir alguma coisa que preste lá? Vem, infeliz, e vê. Jesus olhou para ele e disse: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não tem dolo, nem mancha, crente de verdade. De onde tu me conheces? Ei, rapaz, antes de Filipe te chamar, estando tu debaixo da figueira, eu te vi, eu estou sabendo, eu conheço quem é você. Eu sei qual é a tua vida, eu sei como é o teu caminhar, eu sei debaixo de qual afronta você estava debaixo da figueira. Jesus, Ele está vendo, querido, Ele está sabendo. É bem verdade que dependendo da luta, a gente é levado a pensar: o Senhor não me vê mais, Ele não me enxerga mais, Ele não sabe mais do meu endereço, Ele não me conhece mais. Não, querido, Ele sabe sim. Acontece que aquele que te vê, Ele também sabe. Ele sabe o momento certo do teu milagre, Ele sabe o momento certo da voz dEle resplandecer no teu ouvido, de ecoar dentro de ti. Ele sabe o momento de te fazer levantar. É para quando você levante. É para quando você levantar, querido. Não faça igual aquele homem, ó. Não parta. Eu já estou terminando, querido. Finalizo aqui. Sabe o que é lindo? Nesse homem que João viu, queridos. Ele é misericordioso. Ele decidiu
entrar pela casa da misericórdia. Ele decidiu entrar aqui, queridos. Não foi obrigado, não. Ele decidiu. Olha o que diz aqui. Versículo 14. Quer dizer, ele não desistiu de um homem ímpio. Ele não vai desistir de mim, de você. Versículo 14. Depois Jesus encontrou-o nu e disse-lhe: eis que já estais são, curado. Não peques, para que te não suceda alguma coisa pior. Jesus nunca faz nada pela metade. Aquele que viu e estava sabendo, que mandou o homem levantar, que ele partiu, Jesus foi atrás dele. Não vai vir atrás de nós? Você acha que ele vai desistir da gente? Não, queridos. Ele foi atrás dele e disse: ei, homem, era só para tu andar na minha presença e ser perfeito. Mas agora entenda uma coisa. Verdadeiramente, você está curado. Não cometa mais o mesmo erro, para que não te aconteça coisa pior.